Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre um documentário que eu assisti por esses dias lá na Netflix, né? Um documentário muito bom. Eu achei esse documentário muito bom, achei um documentário impressionante, um documentário de tirar o fôlego. Se você não assistiu esse documentário ainda, eu te adianto que provavelmente a gente vai trazer aqui alguns spoilers, né? Eu vou tentar evitar, eu vou tentar trazer o mínimo de spoilers possível, mas é possível sim que a gente tenha aí alguns spoilers. Então, se você tem algum problema com isso, tem um botãozinho aqui embaixo no YouTube de salvar. Você pode salvar esse vídeo para poder assistir depois. Então você vai lá, assiste o documentário e depois você volta aqui para poder assistir a nossa reflexão, né? A gente vai conversar um pouco sobre esse documentário que eu achei impressionante. Don't Fuck with Cats, o nome do documentário. O nome do documentário está em inglês mesmo, né? Mas tem inclusive até dublado lá, se você quiser assistir dublado, se eu não me engano, se não me falha a memória, tem a possibilidade de você assistir dublado lá. E basicamente o que aconteceu nesse documentário foi o seguinte: na internet surgiu um vídeo de um homem não identificado, porque o homem estava de costa para a câmera, e esse homem ele começou a maltratar alguns filhotes de gatos. E as pessoas, os internautas que assistiram a esse vídeo, e era um vídeo anônimo, né? Ninguém sabia quem tinha postado esse vídeo, ninguém sabia de quem era a autoria desse vídeo. E esse vídeo completamente anônimo revoltou algumas pessoas e elas criaram um grupo e começaram a investigar de forma extrajudicial, digamos assim, começaram a investigar para tentar descobrir quem seria o rapaz que estava assassinando aqueles gatos. O rapaz que postou o vídeo, até então desconhecido, percebeu que tinha causado uma certa revolta nas pessoas e começou a postar outros vídeos, né, maltratando gatos. Até que chegou o momento que ele apresentou um vídeo também de forma anônima, onde ele assassinava um homem, né? E isso causou uma certa revolta, assim, cada vez que ele postava o vídeo, as pessoas ficavam mais revoltadas, né? Pessoas passaram aí mais de um ano tentando investigar, tentando descobrir quem seria esse rapaz que estava postando o vídeo, porque nunca aparecia o rosto dele, sempre ele aparecia de costa para a câmera, né? Então, algumas coisas me chamam a atenção. É válido ressaltar o seguinte, por exemplo, o nosso canal aqui, ele não tem a pretensão de fazer avaliações de filmes do ponto de vista técnico, cinematográfico. Ele não tem essa pretensão. A nossa pretensão aqui, basicamente, é trazer algum conteúdo que fale sobre o funcionamento da mente humana, algum conteúdo que fale sobre questões emocionais. Então, a gente sempre viaja aí pelos campos, né, da psicanálise, da neurociência, da psicologia, então a neurociência comportamental, por exemplo. Então nós sempre estamos trazendo alguma coisa nesse sentido. E o que é que a gente faz aqui? A gente pega alguns casos, documentários, documentários de casos reais ou até filmes, né, que são ficção, são romances, né, fictícios. E nós pegamos esse case. A ideia é pegar o case e comentar aqui algumas questões sobre o funcionamento da mente humana. Então, primeiro ponto que me chama a atenção aí, basicamente, é o seguinte: olha só, a psicologia ela já percebeu que por que o ser humano ele gosta de animais, né? De gatos, de cachorros, por exemplo, de filhotes, né? Por que o ser humano ele gosta de filhotes? Ele tem esse apreço, esse carinho por filhotes. Basicamente porque o nosso cérebro ele é programado para gostar de filhotes. Alguns entendem que é o nosso instinto de paternidade, de maternidade, que é aflorado quando a gente vê um filhote, né? Um filhote de um cachorro, para citar como exemplo, ele tem algumas feições que são muito parecidas com um bebê. Então você vai pegar ali uma testa muito grande, você vai pegar a cabecinha muito grande, né? Por exemplo, se você levar em consideração o tamanho do corpo e o tamanho da cabeça do cachorro, quando ele é filhote, relativamente falando, a cabeça fica muito grande. Então os olhos são um pouco maiores, né? As bochechas, então todos esses conjuntos, né? Esse conjunto de feições remetem à psique humana
levam a psique humana a associar esse tipo de feição a uma feição de um bebê. Independente do tamanho do cachorro, né? Existem cachorros que são muito pequenos, mas você consegue perceber quando o cachorro ele é filhote ou não, independente do tamanho dele. Então isso acontece porque o cérebro do mamífero especificamente, ele é programado para ter um carinho muito grande, despertar uma sensação de cuidado, né? De despertar a proteção. Então, quando a gente vê um bebê, por exemplo, um filhote de um animal na rua, a gente tem o instinto, né? O desejo no coração de cuidar desse filhote, de trazer para casa. Muitos de nós ficamos com o coração partido quando percebemos que não podemos trazer esse filhote para casa para cuidar. Então, o cérebro do ser humano, ele é, na verdade, o cérebro do mamífero, ele é, a neurociência comprovou, a psicologia também já estudou nesse sentido, né? E nos trouxe aí a percepção de que os cérebros dos mamíferos são programados para desenvolver uma afeição muito grande por filhotes. Inclusive no reino animal você vai ver mamíferos que cuidam de filhotes que não são da sua própria espécie, né? Sempre você está vendo aí essa relação, um filhote de leão, por exemplo, que se perdeu da sua família, acaba sendo cuidado por outro mamífero, né? Um conjunto de tigres, por exemplo. Por que que ele é adotado? Justamente por causa disso, porque o cérebro do mamífero ele é programado para ter um carinho, ter uma afeição, desenvolver naturalmente um instinto de proteção com relação a filhotes. Então, daí o motivo do porquê que as pessoas elas se revoltaram quando viram esses vídeos, os vídeos que apresentavam maus tratos, né, e até assassinatos de gatos, né, de filhotes de gatos. Uma coisa curiosa que aparece logo no início do vídeo é o seguinte: nos primeiros segundos, nos primeiros minutos do vídeo, você vai ver que a primeira entrevistada, que trabalhava inclusive num cassino, se eu não me engano, em Las Vegas, ela vai falar alguma coisa nesse sentido. Na internet você pode ver violência contra idosos, violência contra outras pessoas, mas não mexa com os gatos, né? E daí surge o título do documentário, que é Don't Fuck with Cats, né? E esse fuck que ele está falando aí, especificamente, ele está trazendo um contexto em inglês que é mais ou menos assim: não sacaneie os filhotes de gatos, né? Não sacaneie os gatos. Ou seja, não mexa com os gatos, mexa com qualquer. A ideia do título é essa: mexa com qualquer outra pessoa, mas não mexa com os gatos, porque você vai criar revolta em diversas outras pessoas. Então, um grupo de pessoas acabou se mobilizando e eles acabaram até contribuindo aí de certa forma com a polícia, né? Porque eles tinham dados, evidências de quem supostamente seria essa pessoa. Eles acabaram descobrindo que era um rapaz chamado Luca Magnotta, se eu não me engano o nome dele é esse, Luca Magnotta. O perfil psicológico de Luca Magnotta ele deixa evidente algumas questões que a gente pode trazer aqui, mas é óbvio que assim, ó, são suposições porque eu não fiz avaliação desse Luca Magnotta, então não conversei com ele, não acompanhei ele, não conheço ele, é uma realidade muito distante da minha, então é válido ressaltar que aqui são só considerações baseadas no que o documentário apresenta. Então o perfil dele é de um cara extremamente egoísta, extremamente narcisista e com perfis psicopatas, né? Algumas coisas nós precisamos considerar aqui, que isso me chamou a atenção também, que é o seguinte: ele começa assassinando animais, ele começa maltratando animais, ele começa gravando vídeo e maltratando animais. Então temos dois aspectos aqui. O primeiro, ele está maltratando animais. Isso daí pode ser um indicativo do surgimento de um psicopata, por exemplo, né? Como Guido Palomba, o psiquiatra forense, vai chamar de condutopata, que é um problema de conduta. A pessoa não tem, não respeita, por exemplo, valores éticos, valores morais, né? Alguns valores que são essenciais para a boa convivência dentro da sociedade. Então, ele tem um traço de psicopatia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, por exemplo, porque você vai pegar vários serial killers, né, vários assassinos em séries, como é o caso do Ted Bundy, por exemplo. O Ted Bundy, ele, entre vários outros, né? Estou citando o Ted Bundy, que é o mais famoso, mas se você for pegar aí,
inúmeros outros serial killers, eles começaram a sua jornada assassinando animais, maltratando animais. Então isso é uma coisa muito comum, apesar de ainda ser discutida, né, na área de psiquiatria forense, por exemplo, ou nas outras áreas que cuidam da saúde mental. Isso ainda não é, digamos assim, uma unanimidade, mas o que se vê, estatisticamente falando, é que diversos serial killers, eles são pessoas que começam maltratando animais, então eles começam matando animais e maltratando de alguma forma, e isso vai crescendo dentro deles até que chega ao ponto deles cometerem atrocidades contra seres humanos e por aí vai. O fato dele fazer isso filmando demonstra uma pessoa extremamente narcisista, né? Uma pessoa fria, né? Uma psicopatia, uma pessoa calculista, né? Porque sabia que estava correndo aquele risco, mas mesmo assim postava esse tipo de conteúdo com nomes anônimos, né? Com perfis do Facebook anônimo. E aí é uma questão interessante porque ele pode ter, por exemplo, além do narcisismo, ele era muito viciado em filmes, né? Então tem aquele filme Prenda-me se for capaz, onde tem o Tom Hanks, onde tem o Leonardo DiCaprio e a direção de Steven Spielberg. Ele parece ter se baseado muito naquele filme ali para tentar deixar pistas. Ele deixou diversas pistas que as pessoas, se montassem aquele quebra-cabeça, poderiam identificar quem era ele. Tanto é que conseguiram descobrir quem era o Luca Magnola ou Magnota, não sei, eu provavelmente errei o nome aqui, mas o grupo de pessoas conseguiu descobrir, né? Eles fizeram verdadeiros estudos com relação àqueles vídeos, então eles descobriram ali que existia um frame do vídeo que aparecia de relance uma carteira de cigarro e começaram a pesquisar de onde é que seria aquela carteira de cigarro, porque em diversos países carteiras de cigarro são feitos com uma embalagem diferente, então descobriram que aquele cigarro não teria sido comprado em outros lugares, senão nos Estados Unidos, e aí perceberam que posteriormente ele estaria ali no Canadá, através do Street View, por exemplo, né? Eles perceberam diversas coisas, assim, ó, é impressionante como as pessoas se debruçaram e se comprometeram a descobrir quem era o rapaz. Até que chegou ao ponto que ele assassinou uma pessoa e acabou ficando muito mais fácil para a polícia conseguir chegar até ele. Então foi uma verdadeira caçada humana. É muito bom esse documentário, tá? Mas eu queria chamar a atenção para esses dois pontos, porque tem a ver com o nosso canal aqui. O primeiro ponto é a questão do narcisismo, da psicopatia, né? Do Luca Magnota, perdão, eu não consigo lembrar o nome dele, mas isso aí não vai fazer a diferença aqui para o conteúdo do nosso vídeo. E tem a questão dele ter começado, digamos assim, a jornada dele como serial killer, ter começado ali justamente assassinando gatos. Então, fica aqui algumas observações que são importantes. Pessoas que maltratam animais seriam necessariamente serial killers, né, em potenciais. Isso é uma coisa que ainda está sendo um pouco discutida, mas o que a gente percebe é que estatisticamente existe uma relação direta entre pessoas que maltratam animais e que posteriormente se tornam serial killers, né? Outra questão que a gente poderia citar, que eu achei interessante, como o assassino, na verdade, ele é muito ligado à questão de filme, né? No final do documentário, quando ele é pego, que ele está lá sendo entrevistado, ele fica num estado completamente catatônico ali, né? Falando pouco e tal. O documentário vai entender que ele pediu um cigarro, né? E vai entender que ele estava ali interpretando secundariamente uma personagem que foi feita pela Sharon Stone, né? A Catherine Trammell, a personagem lá do filme Instinto Selvagem, né? Que também foi estrelado por Michael Douglas. Mas me chama a atenção porque aquilo ali, para mim, ficou muito parecido, e é óbvio que isso é uma percepção minha, ficou muito parecido com Norman Bates, né? 1960, Alfred Hitchcock, história de Robert Bloch, escrita por Robert Bloch, e ali tem na cena final, quando o Norman Bates ele é pego e ele está numa delegacia, ele pede um cobertor, por exemplo, que foi o que o Luca Magnola ele tentou fazer, né? Ele pediu um cobertor, então ele se senta lá, enfim. Isso dá uma ideia de fixação, né? De uma obsessão que ele tinha pelos filmes, né?
Essa obsessão me chama a atenção porque as obsessões elas são geradas por causa dos sentimentos de rejeição. Toda vez que você vê uma pessoa que tem comportamentos obsessivos, é uma pessoa que ainda não conseguiu vencer uma rejeição, né? Então, isso está muito ligado, está muito ligado. É óbvio que todo ser humano é um caso a caso. A gente precisa estudar o ser humano a fundo para poder entender o que é que teria gerado aquela obsessão, mas é óbvio que ele tinha obsessões por filmes, tanto é que ele trouxe o enredo, né, de toda essa história fantástica, sempre ligando e deixando pistas para as outras pessoas relacionadas a filmes, né? Como, por exemplo, ele diz ter sido induzido por um rapaz, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, e esse rapaz, alguma coisa como, não sei o que, Velázquez, né? Ou Vasquez, alguma coisa assim, e na verdade era uma personagem lá do filme Instinto Selvagem, né? Depois descobriram que ninguém tinha obrigado ele a fazer isso, que esse camarada nunca existiu, mas que era uma personagem do filme Instinto Selvagem, estrelada por Michael Douglas e Sharon Stone, ela como Catherine Trammell, né? Que foi um filme que fez muito sucesso aí e alavancou completamente a carreira da Sharon Stone. Então, fica aqui minha avaliação, considerando, volto a dizer, essas questões emocionais, essas questões sobre o funcionamento da mente humana, nós sempre estamos trazendo aqui nos nossos vídeos para o YouTube algumas informações que são relevantes para quem gosta desses assuntos, neurociência, psicanálise, psicologia, dentre outras áreas de estudos acerca do comportamento humano. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações e te vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e não esquece de compartilhar com as pessoas e comenta aí alguma sugestão de filmes ou documentários que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para fazermos a avaliação, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.